Olá! Uma pesquisa encomendada pela Fundação Itaú e pela Datafolha de 2025 mostrou que 93% da população brasileira utiliza ferramentas de inteligência artificial. Seja bem-vindo ao Descomplicando o Futuro com a doutora Patrícia Silva. Eu espero você aqui todas as sextas-feiras, às 17 horas, para que nós possamos conversar sobre o uso delas. Este espaço é para que ela seja descomplicada e ela não seja um problema para você. Aqui você vai aprender um passo a passo para utilizar ela no seu dia a dia. Eu vou te mostrar que ela pode ser simples, que ela não precisa ser complicada. O seu futuro, ele vai ser descomplicado. Descomplicando o Futuro, com doutora Patrícia Silva. Se você acha que as tecnologias digitais não foram feitas para você, ou que as ferramentas de inteligência artificial são muito complicadas, eu tenho uma boa notícia. Porque realmente nós não aprendemos a utilizar ela na escola. Hoje, no programa Faça Agora, eu vou lhe mostrar como utilizar uma ferramenta de inteligência artificial. Nós vamos fazer um passo a passo sobre o uso de uma das ferramentas mais utilizadas, o ChatGPT. Então, acompanhe aqui comigo como fazer para utilizar ela. Siga esse passo a passo. Quando você acessar a página do ChatGPT, essa é a página que você irá encontrar. Na próxima tela, você vai criar a sua conta. Então, você precisa escolher uma conta para continuar. Se você vai querer entrar em outra conta, que pode ser com a sua conta do Google, ou criar uma conta. E na próxima tela, você vai encontrar a tela principal do ChatGPT. Ele nos possibilita criar imagens, você pode escrever algo, você pode mandar áudios para fazer pesquisas, ou então você também pode consultar algo. E na próxima página eu vou mostrar tudo o que ele nos possibilita. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a fazer um bom uso é personalizar o ChatGPT. Também tem algumas questões de segurança que nós precisamos nos preocupar, mas isso vai ficar para uma próxima etapa. Hoje nós vamos nos preocupar com a personalização, para que você já aprenda como fazer boas perguntas ao chat e não ter problemas com alucinações. Na próxima página, você vai, então, até a personalização. Nessa página anterior que eu havia mostrado, você clicou em cima do seu nome, vai ali no menu à esquerda e depois na próxima página, na primeira tela, nós temos o item de personalização, que vai permitir que você dê as suas características para que o chat possa lhe conhecer. Porque quanto mais ele lhe conhece, mais características suas ele tem, mais informações ele tem para que a consulta seja melhor e ele possa escrever melhor e as suas perguntas sejam respondidas com melhores informações. E que tipo de estilo de tom que ele vai conversar com você? Eu havia escolhido para a minha personalização um tom mais profissional, mas eu sugiro que neste início você coloque padrão. E depois disso, nós ainda vamos continuar fazendo escolhas para a sua personalização. Mas vamos para a próxima tela para que você selecione as próximas opções. Você vai agora colocar algumas instruções também em relação à escrita. Eu deixei muito bem escrito ali e definido o que eu quero que ele cuide ao escrever, porque eu não gosto que o meu texto tenha excesso de travessões, pontuação. Às vezes ele estava escrevendo com erros de escrita, principalmente com falta de pontuação final nas frases, falta de ponto e vírgula. E também iniciava algumas frases com letra minúscula. Então eu descrevi, e vocês podem parar esse vídeo depois e copiar essa descrição, que ele evite os trechos de escrita no início das frases com muitos travessões, que ele pontue as frases corretamente e também coloque, principalmente quando ele for escrever legendas, que eu faço alguns vídeos,
as vírgulas corretamente e também pontue com ponto e vírgula. E depois disso, vocês vão salvar. Eu também pedi que ele colocasse algumas outras informações ao final, em relação à sua memória, e se vocês quiserem, vocês podem até colocar um apelido. Eu não descrevi. E não esqueçam de salvar essas informações. Isso é importante para que ele saiba características suas e possa lhe dar cada vez respostas melhores. O que significa personalizar algo? É fazer algo especialmente para você, cada vez melhor, cada vez mais próprio para o seu usuário. Você já deve ter ouvido alguém falar, se você nunca havia utilizado, ou então se você já utilizou e não tinha feito isso, você já deve ter percebido que às vezes ele te dava respostas confusas, ou então que ele alucinava, como a gente ouviu o nosso convidado falar no último episódio. E isso é muito comum. Por quê? Porque ele não estava personalizado para o usuário. E com isso, esses problemas ficarão cada vez menos frequentes. Então agora você vai aprender a criar um prompt, que também é importante para que as respostas melhores. Então, vem comigo que eu vou lhe ensinar em um passo a passo a como melhorar as suas perguntas. Para obter uma boa resposta, é importante que você saiba fazer uma boa pergunta. Mas existe uma forma de perguntar e é isso que eu vou lhe mostrar agora. Nesta primeira tela, você está vendo um método que eu coloquei com o nome de Claro. Por que Claro? Ele tem 5 letras, C, L, A, R. E são essas da palavra claro que você vai lembrar. Porque precisa ter clareza, ser claro, para ter um bom método e ser uma forma que ele te dê boas respostas. E agora a gente vai ver por quê na próxima tela. Bom, primeiro, para que você crie um bom prompt, a primeira palavra, claro, ela é representada pela letra C. O que vem a ser a letra C? Ela precisa ter um contexto. O que isso quer dizer? Que ela precisa ter uma explicação da situação. Então, você vai explicar o que vai estar acontecendo. O que vai acontecer naquele exato momento? Depois, a palavra L, você vai limitar. Você vai dar um limite, porque não pode ser algo muito amplo, senão ele vai se perder. E aí você vai dar o tamanho do prazo, você vai dar o idioma, você vai dizer o público, o formato que deve ser evitado, para que não seja algo muito grande. Depois disso, a letra A, a ação que você vai definir. E aí você vai dizer para a inteligência artificial exatamente aquilo que ela deve fazer. Você vai descrever se vai ser uma análise, se vai ser um resumo, se ela vai ter que traduzir, se ela vai ter que comprar algo. Depois disso, você vai dizer a referência. Bom, o que ela vai usar? Vai ser um tom profissional, vai ser um tom mais amigável, ela vai escrever como um especialista, ou então ela vai utilizar uma linguagem mais simples, ela vai utilizar algo como um exemplo, o que ela vai utilizar para a sua escrita. E depois disso, qual vai ser o objetivo? Explique para ela para que vai servir esta resposta. Por exemplo, se você vai utilizar para convencer um cliente, se vai ser um texto para uso de redes sociais, se vai ser um texto para os seus estudos, se vai ser um texto mais acadêmico, se vai ser uma proposta mais para o seu dia a dia, para que você vai querer utilizar? E pronto. Ou então, se você vai querer utilizar isso para estudar para a prova, se vai ser para um trabalho da graduação, ou até mesmo se você vai querer utilizar isso para alguma proposta do seu LinkedIn, porque você pode aproveitar para o seu trabalho. E assim você terá um prompt. E agora, na próxima tela, a gente vai ver um exemplo claro. Digamos que eu queira procurar uma vaga de emprego e eu quero criar
um prompt bem, aqui eu coloquei um exemplo bem chuto, tá? Nada complicado, porque eu quero procurar uma vaga como professora de matemática para o ensino fundamental 2 na rede pública aqui de Porto Alegre. E eu gostaria de verificar quais são as vagas disponíveis. Então eu preciso, utilizando esse método claro, eu quero colocar aqui uma vaga para eu buscar, tá? Então eu peguei e defini ali o meu método e cada uma dessas letrinhas eu coloquei em um cartãozinho da cor, tá? E botei um ícone. Então, o C é o meu contexto. Eu sou professora de matemática e eu vou procurar vagas do ensino fundamental 2. Onde eu quero trabalhar? Aqui na região de Porto Alegre. Porto Alegre também tem a região metropolitana, que é pertinho. Então, eu deixei a região. Qual é o limite? 30 dias, porque terão vagas existentes para os últimos 30 dias. Qual é a ação que ele vai fazer? Procurar vagas e também organizar essas vagas em uma tabela. Qual seria a referência? Mostrar as escolas, as cidades, os requisitos, que seriam então para a professora de matemática no ensino fundamental 2, que seria as últimas séries do ensino fundamental, e pedir também que ele organizasse os links, porque daí eu vou poder clicar em cima e ver em quais escolas que são. E o objetivo que eu quero é para que eu possa ver essas escolas e enviar o meu currículo hoje. Certo? E aí eu também pedi que ele colocasse na parte inferior um grande balão por escrito, porque eu quero colocar observações sobre essas escolas para ver quais que são as que mais me interessam. Pronto, isso é um bom prompt. E assim vocês têm exemplos de cada um do que é cada uma das ações. Isso é um prompt bem organizado, bem definido, com um método chamado claro, para que vocês possam lembrar e assim fazer os seus próximos prompts. E não ter problemas de situações de alucinações, de nenhum tipo de IA, com ela dando respostas que não são coerentes e respondendo para vocês aquilo que vocês não perguntaram. O que é importante também? Quando vocês forem fazer uma pergunta, não façam uma pergunta simples. Se eu respondesse, quero buscar uma vaga de emprego como professora de matemática, ela me responderia qualquer coisa. Então, não estaria adequado. Por isso, eu necessito criar um prompt para ter uma busca com vagas dentro da região de Porto Alegre, como professora de matemática no ensino fundamental 2 e também nos últimos 30 dias. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido aprender, que eu tenha conseguido ensinar e qualquer dúvida, eu fico à disposição e mande os seus comentários pelo Instagram. E agora, eu chamo o próximo quadro Descomplicando com o professor Marcelo Schmidt. E hoje, no Descomplicando com, nós temos a honra de receber o professor doutor Marcelo Augusto Raul Schmidt. O professor Marcelo tem uma longa trajetória na área da informática na educação e uma longa formação também. Ele é professor, é doutor em informática na educação. Também ele é dentista, isso mesmo. O professor Marcelo, ele tem graduação na ciência da computação, também tem graduação em odontologia, fez mestrado na área de ciência da computação e também tem doutorado na área da informática na educação. Ele trabalhou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul até o ano de 2008. Depois disso, ele participou da criação do Instituto Federal de Porto Alegre, onde atua até hoje. E está atuando nas 3 áreas de ensino, na área técnica, na área do mestrado e também na graduação. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e obrigada a trazer aqui o seu conhecimento para ajudar a descomplicar a vida digital do nosso público. E eu que agradeço o convite, espero que eu possa contribuir de alguma maneira.
Bom, inicialmente, o senhor poderia falar um pouquinho da sua experiência, poderia contar um pouquinho como tem sido a sua trajetória e o seu trabalho com os alunos da graduação, do curso técnico e do mestrado com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, diante do seu trabalho, já que o senhor contou que está já programando, que estava programando algumas atividades com o uso de IA. Sim, na verdade eu trabalho, por exemplo, dando aula para adolescentes num curso técnico integrado ao ensino médio, um curso de informática. Então eu dou a disciplina de lógica de programação, dou aula também na graduação, na parte de rede de computadores, mas também na parte de desenvolvimento de software. E na informática e na educação eu trabalho bastante a questão de criação de objetos de aprendizagem. E nesses três contextos a gente acaba percebendo que houve uma mudança de paradigma, né? Então, eu tenho que ensinar para os meus alunos, lá no curso técnico, lógica de programação. Mas, inevitavelmente, a gente acaba caindo em perguntas para o ChatGPT, em perguntas para o Gemini, enfim. Por que eles vão atrás? Como é que eu faço tal programa? Né? E aí traz desafios nisso. Na parte da graduação, em termos de desenvolvimento de software, neste semestre eu acabei dando uma disciplina em que os alunos já são avançados e tinham que desenvolver algumas aplicações. Não há mais como desenvolver aplicações sem usar IA. Dizer para um aluno que já não é mais um aluno iniciante e que já tem condições de raciocinar, de pensar a lógica do programa, que ele não pode usar a IA para desenvolver o sistema que ele está desenvolvendo, é não contar para ele que ele vai precisar disso na vida. E agora, nós estávamos justamente no quadro Faça Agora, falando um pouquinho sobre o uso do ChatGPT. E eu mostrei para quem nunca utilizou, para quem está com um pouco de dúvidas e insegurança em como utilizar, como criar um prompt, o seu primeiro prompt. Porque ainda existe uma insegurança de algumas pessoas, ou algumas pessoas acham de dificuldades em utilizar a IA. E o senhor concorda ou percebe esse receio de algumas pessoas que acham que pode ter o seu trabalho, que a IA pode substituir as profissões? O senhor acabou de falar sobre isso, né? Eu ia até perguntar, porque é algo que vem, um questionamento que vem muito na caixinha de perguntas. Ontem eu abri e falei que nós iríamos lhe receber, e foi novamente uma pergunta que veio muito, né? De como estar bem preparado para o mercado de trabalho. E também uma outra pergunta que vem em relação à programação. Se é um mercado, desculpa até a indiscrição, né? Mas como elas podem procurar cursos, como estar bem preparadas e quais seriam os cursos mais indicados, o que o senhor recomendaria? Bom, essas preocupações eu acho que são absolutamente normais, né? Eu me lembro que eu acabei trabalhando com redes de computadores quando a gente teve o boom, quando a gente teve a web. Na verdade, eu acabei tendo sorte, né? Eu me lembro que a minha primeira bolsa de pesquisa, quando eu era aluno de graduação, foi na área de redes, lá no final dos anos 80. E os meus colegas diziam o seguinte: mas isso não serve para nada. E eu tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. E ali também houve algumas angústias. Se a gente pensar, Wikipédia era uma coisa proibida. Tinha que usar era a enciclopédia. Até que algum dia veio uma pesquisa que mostrou que a quantidade de erros da Wikipédia era a mesma da enciclopédia britânica. Então toda mudança traz essas angústias. As profissões vão mudar? Vão. Nós sabemos o que vai mudar exatamente? Eu acho que não. Eu acho que a gente faz algumas previsões, mas são apenas previsões. Algumas profissões podem desaparecer? Eu acho que sim. Quais são? Eu não sei dizer ainda. Mas não adianta essa angústia, a tecnologia vai mudando. Eu sempre digo assim, um dia teve o arado, né? Um dia teve o arado puxado pelo cavalo, um dia teve o trator. Foi mudando. A gente tem que estar preparado para isso. Na programação, eu não tenho dúvida que o ato de programar está diferente. Eu consigo uma produtividade muito maior utilizando IA. Então não há como empresas não utilizarem IA. Então não há como uma pessoa que se prepara para essa área do desenvolvimento de software não estar apta a utilizar IA. Às vezes isso causa uma certa tristeza, eu vou dizer até. Por exemplo, hoje, nas férias agora eu estava programando. E aí eu percebi que fiz a interface com o usuário em uma manhã. Mas aquilo tudo que eu sabia, então pode chegar agora o meu filho aqui e mandar a IA fazer e eu não sou mais necessário. Eu sou necessário para outras coisas na hora de programar. Então, o estudo se torna, eu diria, até mais importante. Eu preciso ter as condições intelectuais para bem fazer digamos assim, os prompts para a IA. Eu preciso das condições intelectuais para corrigir o que é feito pela IA. Eu diria, então, que a formação da pessoa talvez tenha que ser maior.
talvez tenha que ser maior. Há vários cursos, né? Eu até vou aproveitar para fazer uma propaganda. O IFRS, ele tem vários campi no estado. Tem aqui em Porto Alegre, em Caxias, em Canoas, em Erechim, enfim. E a gente agora, no final de agosto, abre um edital para quem quiser estudar lá. Então, edital para jovens que não têm curso superior, edital para jovens que estão terminando o ensino fundamental e querem fazer um curso técnico integrado, e edital também para cursos de mestrado. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul também tem uma série de cursos e eu disponibilizo sempre no meu Instagram os sites, tanto da URGS quanto do Instituto Federal. Então, quem quiser, pode buscar no meu perfil que tem. Eu sempre mostro em um passo a passo de como obter esses certificados. Já fiz várias vezes esses materiais e vou disponibilizar novamente para quem quiser, então pode buscar lá. E aproveitando, uma outra pergunta. Quais seriam as habilidades que o senhor acha que são mais importantes nos próximos anos para quem deseja aproveitar essas habilidades da transformação digital? Porque a gente tem as ferramentas, mas a gente vai precisar utilizar essas ferramentas. Sim. Olha só, eu estava pensando um pouco sobre isso, né? Se a gente pensar bem, o computador e as tecnologias informacionais, vamos assim dizer, elas acabam retirando do ser humano a necessidade de realizar as tarefas repetitivas, né? Uhum. Na verdade, toda máquina faz um pouco isso, né? Vou voltar ao trator. Na hora que eu tenho um trator para colheita, eu não preciso mais ir lá com a mão e colher o trigo, né? Na hora que eu tenho uma coisa como inteligência artificial, que vai me ajudar a mais rapidamente executar uma tarefa, eu paro de fazer algumas coisas que eu fazia manualmente. Eu vou dar um exemplo. Eu tive de fazer agora, nessa semana, um parecer para o Conselho Superior do Instituto a respeito de uma nova norma. E eu queria comparar a norma nova, que estava em discussão, com a antiga. O que eu faria há um ano? Eu leria artigo por artigo. Né? Mas o que mudou no artigo 1? O que mudou no artigo 2 e tal? O que eu fiz na semana passada? Eu pedi para uma IA determinada para comparar os dois documentos. E eu recebi um relatório. Isso mudou aquilo. Claro que a IA não fez o parecer para eu dizer se foi uma mudança boa ou não. Mas a partir desse relatório da IA, eu pude analisar melhor e saber assim, essas mudanças propostas estão interessantes e aquelas não estão interessantes. Eu deixei de perder o tempo com uma tarefa que era uma tarefa repetitiva, para perder o tempo com a tarefa intelectualmente mais importante, que é fazer análise de mérito do que quais mudanças eram boas e quais eram ruins. Portanto, o que eu vejo quando a gente fala assim, mas qual é, o que eu tenho, para que eu tenho que me capacitar? Talvez os empregos, então, vão ser um pouco diferentes e vão exigir mais de mim desse ponto de vista do aspecto intelectual, do raciocínio lógico. Eu acho que a formação necessária é uma formação... Algumas pessoas vão achar isso contraditório. Mas tem que ser uma formação para a tecnologia. Eu acho que aprender a fazer perguntas é fácil. Eu acho que a formação é uma formação mais erudita. Certo. Bom, e agora, um conselho que todo brasileiro deveria saber em relação ao uso da tecnologia, em relação ao uso das ferramentas de IA. E eu acho que nós vamos ficar muito felizes com esse conselho vindo do professor Marcelo. Eu tenho dois conselhos. Ai, que bom. Em dois, digamos assim, em dois aspectos distintos. O primeiro conselho usa. Eu tenho 57 anos, tá? E às vezes eu percebo que as pessoas da minha idade já viveram a tecnologia e tal. E às vezes eu percebo que algumas pessoas têm um certo medo. Se a gente pensar, por exemplo, numa lei que nós temos atualmente que proíbe celulares em sala de aula, tem exceções e às vezes é necessário, enfim. Mas é uma lei meio medrosa. É uma lei de quem não percebe que hoje em dia um aluno de 15 anos tem o celular como eu tinha o meu relógio. O meu relógio não estava proibido. Então, eu acho que tem que parar com alguns medos. Esse é o primeiro conselho, parar com alguns medos. Claro, a minha vida não é a tecnologia, né? Tem coisas mais importantes que a tecnologia. E o meu segundo conselho, porque a pergunta é assim, ao brasileiro, então eu acho que tem a ver um pouco com o país. Acho que nós, como país, temos que tomar cuidado com a regulação dessas coisas da internet, da tecnologia, da IA. Algumas regulações são importantes, mas eu acho que nós devemos ficar atentos para que essas regulações que a gente cria não se tornem numa inibição da livre expressão. Eu acho que muitas vezes nós corremos o risco de impedir a livre expressão no país através das redes sociais e tal, porque a gente fica preocupado que tem muita besteira na internet.
Pois eu quero dizer o seguinte, é um lugar de ter besteira. Eu acho que o ser humano tem o direito de falar as suas besteiras, inclusive na internet. Então eu diria que um dos conselhos é, tomemos cuidado com o excesso de regulação. As besteiras a gente elimina pela nossa formação, pelo nosso estudo e tal. Mas se a gente regular muito, a gente pode ter um cerceamento da liberdade de expressão. Esse é o conselho que eu dou. Professor, muito obrigada. Eu agradeço imensamente a sua vinda. Eu que agradeço. Descomplicando o Futuro. Foi um prazer enorme lhe receber aqui. Eu espero que o senhor possa vir muitas e muitas vezes. Esse é um lugar que está sempre aberto para lhe receber. A sua contribuição foi extremamente valiosa. As perguntas, então, e as respostas foram brilhantes. Foi um prazer poder lhe ouvir. E eu espero, do fundo do meu coração, que seja o primeiro episódio de muitos. Que bom, eu que agradeço. Se tiver dúvidas, eu vou encaminhar para o senhor e nós respondemos ao público numa próxima oportunidade. Muito obrigado. E chegamos ao fim de mais um Descomplicando o Futuro com a doutora Patrícia Silva. Muito obrigada pelo seu tempo e por estar aqui acompanhando a mim e também ao nosso entrevistado, o professor doutor Marcelo Schmidt. Agradeço também aos meus apoiadores, a Cris Boareto Alfaiataria, que é quem me veste, a Ravivari Estética, que quem faz os meus procedimentos com excelência, e a Compomate, sistema de softwares corporativos, que cuida da gestão de empresas com muita sabedoria. E eu gostaria de deixar um convite para você, para que esteja comigo aqui na próxima semana, na sexta-feira, às 17 horas, para saber mais dicas sobre tecnologias, sobre inteligência artificial. Manda as suas sugestões, os seus comentários, porque talvez a sua dúvida possa estar aqui e possa ser a pauta do próximo Descomplicando. O seu comentário faz muita diferença e pode nos ajudar. E você vai perceber que descomplicar o seu futuro é a nossa missão. Descomplicando o Futuro, com doutora Patrícia Silva.